Qual foi a audiência do SBT com América de Cali e Corinthians? Você viu o jogaço entre América de Cali e Corinthians pela Sul-Americana? Pois é, mas sabe quem também estava de olho nessa partida? As audiências. E o resultado foi surpreendente. Será que o SBT conseguiu bater a Globo? Será que o Corinthians ainda tem esse poder todo na TV aberta? E mais, por que um jogo como esse pode ser decisivo para o futuro das transmissões esportivas no Brasil? Se você curte futebol e bastidores da TV, esse vídeo vai te deixar vidrado do início ao fim. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui, a gente fala de futebol de um jeito diferente, com foco nas audiências, bastidores e tudo o que acontece fora das quatro linhas. Se você é daqueles que curte ver como o futebol mexe com a TV, o mercado e a torcida, já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Tem conteúdo novo direto ao ponto, toda semana. Agora, bora descobrir como foi a audiência de América de Cali x Corinthians no SBT. Na última terça-feira, o SBT transmitiu com exclusividade o confronto entre América de Cali e Corinthians, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Um jogo que, à primeira vista, poderia passar despercebido pelo grande público, já que envolvia um clube estrangeiro com pouca tradição no Brasil. Mas quando o Corinthians está em campo, a conversa muda. E muito. É inegável que o Corinthians é uma das maiores forças em termos de apelo popular no país. A torcida é numerosa, fiel e engajada. E mesmo em má fase ou jogando contra times de menor expressão, o clube segue gerando interesse. Essa força se reflete diretamente na televisão, onde o Timão costuma atrair bons números de audiência, independentemente da competição. O SBT, por sua vez, vem tentando se firmar como uma alternativa esportiva de peso. Desde que começou a investir em transmissões de futebol com mais frequência, o canal vem buscando oportunidades de impactar públicos regionais e nacionais, especialmente quando há clubes de massa envolvidos, e esse jogo foi uma dessas oportunidades. América de Cali x Corinthians não foi apenas mais uma partida no meio da semana. Foi uma chance concreta para o SBT medir forças com a concorrência e mostrar que ainda pode atrair grandes audiências, mesmo fora dos torneios mais tradicionais, como a Libertadores ou a Copa do Brasil. Mas por que essa partida, especificamente, chamou tanta atenção? Primeiro, porque o Corinthians entrou pressionado. Uma eliminação precoce na Sul-Americana seria um desastre esportivo e financeiro. Segundo, porque o jogo foi transmitido com exclusividade na TV aberta, sem concorrência, direta de outros jogos nacionais no mesmo horário. E terceiro, talvez o mais curioso, é a expectativa de sempre em torno da audiência, quando o Corinthians joga em emissoras fora da Globo. O público quer saber, o Corinthians ainda dá audiência mesmo longe da Globo? O SBT consegue manter o interesse do espectador durante os 90 minutos? E será que a transmissão do canal consegue competir em qualidade e estrutura? Esse tipo de curiosidade não é só de quem acompanha a televisão por hobby. É também do mercado publicitário, dos executivos das emissoras e até de outros clubes, que observam atentamente como esses jogos performam na TV. Afinal, bons números de audiência podem abrir novas portas para transmissões alternativas, parcerias comerciais e até mudanças nos direitos de exibição. Ao longo do vídeo, a gente vai mergulhar nesses números e entender exatamente como foi o desempenho do SBT com essa transmissão. Vamos ver se houve crescimento em relação a jogos anteriores, qual foi o impacto regional e o que isso pode significar para o futuro das transmissões esportivas no Brasil. E claro, vamos comparar com a concorrência. Será que a Globo perdeu espaço nessa noite? E como o público reagiu nas redes sociais? Vamos direto ao ponto. Segundo dados consolidados da Cantar Ibope, a transmissão de América de Cali e Corinthians rendeu ao SBT 6,1 pontos de audiência na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país. Pode parecer pouco à primeira vista, mas calma. Esse número tem muito peso quando a gente coloca em perspectiva. Para começar, o SBT conseguiu ficar na vice-liderança isolada durante boa parte do jogo, superando a Record com folga. Em alguns momentos, chegou a se aproximar da Globo, que exibia novelas e o Big Brother Brasil. Isso mostra o poder de mobilização do Corinthians, mesmo em um jogo fora de casa, contra um time estrangeiro, numa competição que costuma ter menos apelo. Agora, pensa comigo, um clube paulista jogando fora do país, sem grande expectativa técnica, numa noite comum de terça-feira. E ainda assim, o SBT consegue puxar 6 pontos de audiência na principal praça do país. Isso não acontece por acaso.
É resultado direto da força da marca Corinthians e do envolvimento emocional que o torcedor tem com o time, principalmente em momentos decisivos. Além disso, o jogo marcou um salto em relação à média habitual do SBT no horário. Normalmente, a emissora marca algo entre 3 e 4 pontos com sua programação noturna padrão. Ou seja, com o futebol, ela praticamente dobrou sua audiência. E mais, nas redes sociais, o jogo bombou. As hashtags relacionadas à partida ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasil, gerando ainda mais engajamento e visibilidade. Outro ponto importante é como esse número impacta o mercado. Quando uma emissora como o SBT mostra que pode alcançar esse patamar com um jogo fora do eixo, ela envia um recado claro para os anunciantes. Ainda existe público para o futebol na TV aberta, desde que o produto seja bem escolhido e tenha identificação com o torcedor. E vale lembrar, essa audiência não foi conquistada com uma estrutura grandiosa. O SBT tem limitações técnicas se comparado à Globo. Mesmo assim, conseguiu atrair o público e manter o interesse até o fim do jogo. Isso mostra que, muitas vezes, o conteúdo e o envolvimento emocional falam mais alto que a estética da transmissão. Esse desempenho também serve como termômetro para a Conmebol e para os clubes. Se jogos da Sul-Americana começam a dar bons resultados na audiência, o torneio ganha mais relevância e os clubes passam a valorizar mais a competição. A longo prazo, isso pode significar mais investimento, melhores premiações e transmissões ainda mais profissionais. Outro detalhe interessante: o Corinthians tem um histórico de bons números fora da Globo. Já deu picos de audiência em jogos pela Rede TV, Band e agora no SBT. Isso reforça a ideia de que a torcida acompanha o time em qualquer plataforma, seja na TV, streaming ou até rádio. Para o mercado, isso é ouro. E não dá para ignorar o fator concorrência. Com a Globo exibindo programação tradicional e sem jogos ao vivo, o SBT teve campo livre para conquistar o público do futebol. Mas o mérito está em saber aproveitar essa brecha. A emissora acertou na escolha do jogo, fez uma boa divulgação e entregou uma cobertura funcional, mesmo sem grandes luxos. No fim das contas, América de Cali vs Corinthians foi mais que um jogo. Foi um recado. Um alerta de que o futebol na TV aberta ainda respira, e bem. E que, com o time certo, no momento certo e a estratégia certa, dá para bater de frente com gigantes da programação. A transmissão de América de Cali x Corinthians pelo SBT foi mais do que um simples evento esportivo. Ela expôs, com clareza, um movimento importante no cenário da TV brasileira. O futebol ainda é um trunfo poderoso, e os clubes de massa, como o Corinthians, seguem sendo ativos valiosos para qualquer emissora que queira impactar grandes audiências. O resultado de audiência pode até não ter sido estrondoso em números brutos, afinal, a Globo ainda lidera com folga em muitos horários. Mas o efeito simbólico foi gigantesco. O SBT mostrou que, com planejamento, escolha certeira e um time de peso em campo, é possível movimentar o público, superar concorrentes diretos e até gerar uma espécie de evento em torno de uma transmissão. Essa estratégia lembra um pouco o que já vimos acontecer em outros momentos da televisão. Quando uma emissora aposta em conteúdo que ativa paixões, como novelas de época, realities com torcida engajada ou grandes eventos esportivos, o público responde. E no caso do futebol, essa resposta vem com mais intensidade quando há identidade envolvida. O torcedor do Corinthians não assiste ao jogo apenas pelo jogo, ele assiste porque existe história, orgulho, desafio e emoção. E é aí que entra a virada de chave. Em vez de competir com a Globo no modelo tradicional, o SBT pode seguir um caminho alternativo, apostar em nichos fortes, jogos estratégicos e transmissões que façam sentido para sua base de espectadores. Isso não significa abrir mão de qualidade, mas sim entender o que mobiliza o público e como entregar isso de forma eficiente, mesmo com menos recursos. Outro ponto que merece destaque é o comportamento do público fora da TV. A movimentação nas redes sociais mostrou um engajamento altíssimo. Durante e após a partida, torcedores comentavam lances, reagiam à narração, criticavam ou elogiavam a cobertura. Isso revela que o jogo ao vivo não está isolado. Ele se expande para outras plataformas, criando um ecossistema de atenção que vai muito além dos números do Ibope. E isso é ouro para as marcas. Um jogo como esse gera conversa, cria memes, entra nos trends e movimenta torcedores de todo o país. Para os anunciantes, é uma vitrine emocional.
para os clubes é a exposição gratuita. E para as emissoras, é uma forma de se manterem relevantes em um cenário cada vez mais fragmentado. A lição que fica é simples, mas poderosa. O futebol ainda tem espaço, e muito, na TV aberta. Mas é preciso saber trabalhar esse espaço. Escolher os jogos certos, entender o comportamento do torcedor, usar bem as redes sociais e entregar um produto minimamente competente já são passos suficientes para fazer barulho. SBT pode não ter vencido a noite em números totais, mas venceu na percepção. Mostrou que está no jogo, que sabe explorar oportunidades e que entende onde está o valor. E para os próximos jogos da Sul-Americana, ou até da Libertadores, esse tipo de desempenho pode ser decisivo na hora de negociar cotas publicitárias, atrair audiência e até disputar os direitos de transmissão. No fim das contas, o que a gente viu não foi apenas América de Cali x Corinthians, foi uma disputa entre atenção e relevância. E nesse jogo, o SBT marcou um golaço. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte de um grupo que ama futebol além das 4 linhas. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente acompanha de perto a audiência dos jogos e os bastidores da TV. E comenta aqui embaixo, você assistiu América de Cali x Corinthians no SBT? O que achou da transmissão? Quero saber sua opinião.